Sociais para começar a falar com o Silvestre. Deixa eu ligar aqui para o Silvestre. 8h10, 8h10. Silvestre já está na linha. Bom dia, Silvestre. Seja bem-vindo ao programa Livre dessa terça-feira, 14 de fevereiro, amigo. Silvestre, passou batida aí no final de semana a indicação do Hildo do Candango para presidir o Republicano. Nessa nova configuração, o que muda aqui para o Valparaíso, a situação de Evelônia, a situação do partido aí em Goiás? Bom dia. Aqui no programa Livre de segunda a sexta-feira, pela Rádio Jornal Metropolitano de Valparaíso, falando daqui para o mundo. Bom, Santana, vamos começar aí. O Hildo do Candango ele não era o nome sequer cogitado dentro do partido, mas por conta da briga dentro dos grupos, o João Campos doente. O João Campos continua ainda recuperando de uma cirurgia que ele fez no coração, ainda não transferiu, mas deve fazer essa transferência por esses dias agora, no mais tardar, início agora de março. Então, dentro do consenso, primeiro era o Jefferson. Deputado federal, obviamente que o deputado federal tem mandato, seria o caminho natural. Mas aí o grupo do Rogério abispinhou-se, do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Achou que tinha muito poder. Aí a Executiva Nacional, leia-se Marcos Pereira, que é o vice-presidente da Câmara, ele quer descontaminar, ele quer desbolsonarizar o partido, de uma certa forma, que foi muito aliado do Jair Bolsonaro. Então, o que ele fez? Ele falou, não, o pastor Jefferson é muito identificado à Igreja Universal. Então, eu quero descolar, eu quero que o Partido Republicano seja um partido político e não veiculado à Igreja. Ele quer descolar isso. Por isso que ele aproximou do PT. Então, a estratégia. E isso acabou refletindo na escolha do presidente. Aí, tira o Jefferson, põe quem? O Jovair Arantes. O Jovair Arantes é experiente, foi deputado, vereador, um monte de vezes, enfim, conhece tudo de política, mas o Jovair tem uma reputação muito ruim. E isso, para um partido que se diz ligado ao evangélico, não é bom. Então, o último nome, que é o novato dentro do partido, é o do Candango, ex-prefeito de Águas Lindas, que é um cara sério, um cara que não tem nada, foi prefeito durante 8 anos, não tem uma acusação de corrupção, não tem um processo, que é uma coisa rara, considerando que o entorno aí é muito complicado. Então, optou pelo nome dele. E assim ele foi escolhido. Agora ele vai escolher o vice e, pelo que ele me disse ontem, vai convidar o Jefferson para vice. Eu tinha sugerido a Ivelônia, mas a Ivelônia não tem o jogo de cintura político que é necessário para um partido crescer e ampliar. Ela está mais restrita a Valparaíso, enfim, está muito próxima. Ela não conhece bem aí o caminho das pedras. Então, por isso que ela não foi escolhida, embora ela não seja identificada com a igreja. Bom, Silvestre, nessa nova configuração, o que altera a situação da Evelônia aqui na cidade aqui? Como é que fica a situação do republicano aqui no Valparaíso, nessa presidência do Hildo? Os republicanos têm o Valparaíso, poucas pessoas sabem, mas tem um candidato que foi eleito aí, que é o Quirino,
Deputado Quirino é de Valparaíso, pelo menos o domicílio eleitoral dele é daí, mas foi eleito pela igreja. Ninguém nunca ouviu uma entrevista dele. Eu, por exemplo, não sei. Ele deu alguma entrevista para algum veículo aí, eu não sei. Não, também não vi, não. Até não vi, não. Nem em rede social, nem nada. Quer dizer, ele mas ele teoricamente, ele é de Valparaíso. Teoricamente. Na prática, não. Então, ele está com um papel aí, talvez, de ajudar a Ivelônio. Mas fica muito restrito dentro desse campo evangélico. No campo político, eu vou falar uma coisa aqui que eu vou jogar, como diz, jogar farinha no ventilador, para não falar outra coisa. Eu soube, por uma fonte, que o Pablo Mossoró já teve até uma conversa com a Ivelônia sobre a sucessão em 2024. Se nenhum desses candidatos do Pablo não decolar, tiver ruim, porque a Leda vai vir com muita força e não será surpresa, vou escrever sobre isso amanhã. A Leda está aproximando de Ronaldo Caiado. Eu soube que ela já teve uma conversa com o Caiado, encontrou com ele, foi lá no Palácio. Então, isso aí deve arrepiar até a raiz do cabelo que resta na cabeça do padre. Isso significa... Só um minutinho. Ontem também apurei, dei uma volta lá no Palácio das Flores, né? E algumas fontes me informaram o seguinte, que pensando já em 2026... 2026, o Pábio fará as modificações logo após o Carnaval, início de maio, no meio de março, depois das águas de março, vai mexer, vai dar uma sacudida, entendeu? Porque ele está muito preocupado com a sucessão e, mais ainda, a sustentação dos 2 anos que ele vai ficar no limbo, certo? Então, ele quer pôr gente da confiança dele para fazer uma gestão que recupera a imagem. Exatamente. Porque o Fábio ele está com muito desgaste junto à comunidade. Ele precisa recuperar isso. Então, ele precisa 2 coisas. Ele precisa resolver os gargalos da gestão, e ele vai fazer isso, ele me disse. Vai agora, assim que firmar o tempo, assim que daqui acabar o verão. Aí, ele vai começar para valer até o segundo semestre. Ele quer resolver esses contenciosos todinho, até o final desse ano, ele quer resolver, para que, paralelamente, ele construa uma imagem melhor. Mas ele tem o desafio de tentar viabilizar esse pessoal dele. Muita gente acha que a professora Rudilene tem um teto. O Marcos Vinícius tem um teto. A deputada Zeli tem um teto. Porque se tirar o apoio do Pablo, ela volta a ser uma densidade vereadora. Então ele precisa de alguém novo que não tenha, porque todos esses têm desgaste. Ele precisa de alguém novo que vá agregar outras forças que são contrárias a ele. Oxigenar o partido, né? Oxigenar a base. Até para fazer o contraponto em relação ao PT, que vai vir com tudo. A Lucimar é candidatíssima. O professor Silvano fala que é candidato, mas a avaliação do PT é que ele perdeu a eleição, perdeu para prefeito, perdeu para deputado, e aí fica parecendo que o PT só tem derrotados. E a Lucimar foi prefeita, não teve lá uma grande gestão, mas foi uma prefeita que tem serviço para mostrar, e é uma queridinha da cúpula do PT nacional. Ela tem mais trânsito do que o Silvano. Então, a Lucimar é uma candidata fortíssima, a candidata a prefeita, e o Fábio
quer descolar esse desgaste dele o mais rápido possível para que ele possa enfrentar essa onda aí de oposição que vai vir. Porque de um lado vai vir a Leda, do outro pode surgir, vai ter 3 grupos aí, vai surgir o grupo do PT, o grupo da Leda, o grupo do Fábio, e pode ter mais um outro aí, um 4º grupo. Mas esses 3 grupos é batata. Ô, Silvestre, estão se aglutinando. Eu também fiquei por aí ontem, né, em conversa aí com a rapaziada, é que quem está começando a ficar desesperado é o Plácido, porque o Plácido está sem laço. Tá ficando sem laço. Mês seguinte, acompanha meu raciocínio. Quando chegar em dezembro, vai ter novamente a eleição da Câmara. Aí, possivelmente, 3 cenários se apresentam. O atual presidente, que é como é que se diz? Eu esqueci o nome da coisa. Flávio Lopes pode ir para a reeleição, e aí algumas fontes lá do Palácio das Flores também falaram que vai cacifar ele, entendeu? Possivelmente ele vai enfrentar a volta do Plácido. Ele é aliado, ele já declarou aqui na rádio que é aliado do Fábio. Exatamente. Aí vai enfrentar o Plácido, que deve querer voltar, e possivelmente também o Zé Antônio. Tá? E aí, se o Zé Antônio também voltar para a Câmara, né? Aí quem sair presidente da Câmara, se der o Flávio, tanto o Zé Antônio como o Plácido esfria a candidatura para 2024, certo? E o Plácido está desesperadamente tentando montar grupo agora, está chamando Deus e o mundo, tá? E se aproximou também do PT, como você falou, mas existe um problema que é a cabeça de chapa, né? A cabeça de chapa, aí fica a dúvida se ele aceitaria o seu vice. Do PT, a Lucimar é candidata. Entendeu? Eu tenho conversado com os petistas aí de Brasília, ela está articulando aí, ela está na frente aí de muita gente. Então, vai ser muito difícil ela desistir. Só se der uma zebra muito grande. Então, você vê o seguinte... E o PT tem, tradicionalmente, é um partido que não cede para ninguém. Você vê no governo Lula aí. Maior dificuldade para poder colocar a gente aí. Eles pegaram os principais cargos para não sobrar tempo para os outros, ficou o resto. Para Simone Tebet assumir aí, você viu a novela que foi? Um negócio difícil. Então, não tem... O PT não abre mão, isso aí esquece. É a Lucimar candidata, ou, se der uma zebra, é o professor Silvano. Mas o desenho que está sendo feito aí é a Lucimar candidata, se for eleito ou não, mas de todo jeito vai ajudar o Silvano a ser o mais votado para ser o presidente da Câmara. É isso. Bom, pelo menos aqui em Valparaíso, segundo eu apurei lá no Palácio das Flores, que é lá na cidade de Jardins, o Palácio das Flores, chama lá ali a Prefeitura de Palácio das Flores. Lá no Palácio das Flores, tudo vai acontecer no final como é que se diz? Quando as águas de março encerrar o verão, entendeu? Aí, para o segundo semestre, o prefeito vai botar para quebrar. Muita gente vai rodar, entendeu? Muita gente vai rodar e ele quer ver quem é quem, né, sem o beneplácito dele, certo? Porque todo mundo todo mundo debaixo do guarda-chuva, certo? E quando perder a boca, se vai continuar no grupo ou vai espalhar. Ele mandou um recado dizendo o seguinte, que tentaram fazer uma ameaça, tal, ele falou, bom, o pau que dá em Chico dá em Francisco, ou seja, ele está preparado para a guerra, porque se começar a baixar o nível, ele tem armas também para contrapor, entendeu? O Fábio, se ele não assumir o controle aí de vez dentro desse grupo dele, esse grupo dele, ele vai minguar. Isso não tem a dúvida. Não tem a dúvida, porque
A Leda não consegue fazer um grupo consistente se não tiver parte do grupo do Fábio. O Fábio está certo. Muitos dos que estão com o Fábio hoje vão estar com a Leda, porque eles são filhos políticos da Leda. Mas tem outra parte que fala o seguinte, que a Leda agora, a cabeça dela é federal. Ela não está muito preocupada com essa sucessão aqui, não. Ela quer fazer... Olha a pirraça. Ela quer fazer o prefeito. Ela não. Não é ela candidata. Ela vai tentar indicar alguém. E o Plácido está querendo que ela consiga ungir o candidato. Esse é o processo. Ou seja, o candidato o Plácido joga com as duas vertentes. Ou o candidato do Fábio, que eu acho muito difícil, ou o candidato da Leda. Aí tem um problema. O Fábio não confia no Plácido. Nem a Leda. E nem a Leda. Aí não sei como é que vai ser. Tá complicado, por isso que eu estou dizendo. A salvação para ele seria ele voltar presidente da Câmara, que aí, de uma forma ou de outra, ele tem um poder na mão. Agora, simples mortal, tá? Vai ficar complicado. E tem a ingresso, como você falou, o Pablo está conversando com outras forças fora do círculo dele, do cercadinho dele, tá? Para oxigenar a base, né? Porque a base está muito viciada. Porque é uma questão de poder, gente. Se ele sentir que não tem chance, aí com os atuais nomes que ele tem aí, não tem dúvida, ele vai cortar a cabeça mesmo. Não tem saída. Não tem saída. Passa a faca no cangote desses aliados dele aí, sem dó e nem piedade. É uma questão de manutenção de poder. Não tem como ele fugir disso. É impossível. Bom, vamos. Não é que você tem sigamos aí. Vamos falar um pouco da sua coluna aí. Fala sobre o Caiado aí, que vai ter que optar por também em 2024. Tá no mesmo rolo também. O Caiado está com uma situação complicada, porque o Rogério Cruz jura de pé junto que vai ter o apoio dele para a reeleição. Só que o Rogério está mal. O Rogério, se ele não recuperar, eu acho difícil ele conseguir a reeleição. Então, ele conta com o apoio do Caiado. O Caiado é muito grato. Ele tem que lembrar que o Rogério Cruz rachou republicanos para ficar com o Caiado. O João Campos foi com o Mendanha, candidato ao Senado por lá, e o Rogério ficou com a reeleição de Ronaldo Caiado. Por sua vez, o Bruno Peixoto é do partido, é do União Brasil, mesmo partido do Caiado, presidente da Assembleia Legislativa, que não é pouco poder, e também foi um cara muito fiel ao Caiado. O Caiado é grato a isso, mas eu até escrevi que o Caiado é muito contido, ele não se manifesta de maneira alguma sobre o que ele pensa, mas ele é muito grato, ele tem uma característica, ele é grato às pessoas que são fiéis e leais a ele. E o Bruno Peixoto foi fiel e é fiel a ele, embora tenha atropelado aí os interesses do Caiado, que o Caiado pediu que esperasse, né, ele sair da cirurgia para poder startar a sucessão. O Bruno não esperou nem nada, articulou, enfim. O Caiado reconhece que ele tem mérito nisso. Não censurou ele, não interferiu em momento algum. A não ser no apagar das luzes, no último momento, escolheu o Wilde de Cambão como líder de governo. E o Bruno Peixoto queria o Thales Barreto. Mas voltando ao Caiado. O Caiado está com esse drama aí. Aí, o MDB, por sua vez, está atentando, o Daniel Vilela está tentando tudo para lançar a Ana Paula, que é empresária, filha do Íris. A Ana Paula não tem experiência política, mas tem o nome do pai, que é o Íris Rezende. Mas isso basta? Não tem experiência política. Isso basta? Hein? Isso basta? No caso de Goiânia, sim, porque o Íris tem uma história muito grande. E dependendo da articulação e da aliança,
é importante. E tem também a simpatia do Caiado. O Caiado gosta dela. O Caiado tem respeito por ela. Então, assim, o Caiado, na minha modesta avaliação, o Caiado, o que vai acontecer? O Caiado vai acabar ficando neutro no primeiro turno, que vai dar segundo turno, da eleição em Goiânia. E ele nem vai apoiar Rogério e nem vai apoiar o Bruno. Porque se o partido lançar candidato, aí ele vai passar a bola para o partido. Lá não. É uma questão partidária, eu sou o presidente do partido, eu não vou tirar, ele vai depender da articulação. Aí ele faz uma declaração, olha, vou ficar neutro, porque eu sou aliado do Rogério e sou aliado também. Daniel. Eu não posso, como líder, eu não posso tirar um membro do meu partido, que é legítima a reivindicação dele como candidato, para poder apoiar um que não é do partido. Há também a possibilidade do Rogério Cruz vir, que é muito remoto, não tem nenhuma articulação nesse sentido, do Rogério Cruz vir para a União Brasil, que eu duvido. E esses são as 3 candidaturas aí que o Caiado vai ter ou escolher entre se a Ana Paula realmente, o marido dela não quer, empresário, não quer de jeito nenhum. Se a Ana Paula desistir, vai ficar entre Rogério e Bruno Peixoto. Mesmo que fique entre os dois, o Caiado, a tendência do Caiado é ser neutro. Essa é a minha aposta. Aí vai surgir outros nomes, Vanderlan Cardoso, apoiado talvez por Hilder Moraes, que é o senador que foi eleito agora, na onda bolsonarista. Tem o Marconi Perillo, que deve ser candidato à Leda. Eu ouvi uma declaração da Leda ontem, dizendo que o Marconi precisa ser candidato. E eu digo, se o Marconi tem que calçar a sandália da humildade, ele tem que ser candidato para ele depois disputar como deputado federal. Ele não tem chance como governo, porque não tem grupo, o grupo é muito pequeno. Então, o Caiado não vai fazer um segundo governo ruim. Eles estão apostando nisso. E eu não acredito que o Caiado vai fazer um segundo governo. Então, é isso, os cenários que estão postos à mesa. Além disso, tem o PT, que pode vir deve vir com a Adriana Corse, que tem também um pai que foi do PT, foi o melhor gestor desses do PT que passou por Goiânia, foi o Darcy Acosta, pai da Adriana. A Adriana tem a simpatia do governo federal. Ela não se manifesta por uma razão muito simples. Por que ela não se manifesta? Porque o Lula está querendo desmembrar o Ministério da Justiça. O Dino está resistindo, o Flávio Dino, mas o Lula quer tirar a segurança do Ministério da Justiça, e se ele desmembrar o Ministério da Justiça, não tenha dúvida, a ministra será Adriana Costa. Aí ela não será candidata. Ok. E o Virmontes Cruvinel? O Virmontes está silencioso aí, mas muita gente tem esse silêncio dele tem incomodado muita gente, inclusive formadores de opinião, que acham que ele é do União Brasil, lembre-se disso. Ele pode sim ser candidato, porque ele teve mais votos em Goiânia do que o Bruno Peixoto. Embora o Bruno Peixoto tenha sido o mais votado no estado, então um dos mais votados no país, proporcionalmente, deputado estadual, mas o Virmontes tem muito mais densidade eleitoral em Goiânia do que o Bruno Peixoto. Então isso aí é um ativo interessante. E muita gente acha que o Virmontes Cruvinel é candidato. Ou pelo menos vai se postar como candidato. É isso. Bom, deixando Goiânia, vamos lá para Cristalina. O que está acontecendo em Cristalina? Em Cristalina, até então, estava tudo tranquilo. Tu falou ontem. Aí,
depois que eu dei a nota falando que o doutor Luiz Otávio sem acento, de acordo com o registro dele, não tinha articulado até agora, e começou a articular. Depois que eu dei a nota, começou o ex-candidato a prefeito Cristalina, que foi candidato do Atier, o Max Lousada, deve aglutinar com o grupo do Luiz Otávio, e estão formando lá uma chapa de oposição. Eles têm um ano para articular aí um grupo. E parece que está caminhando. Vai contar com a simpatia do Atier? Eu não sei, o Atier sumiu, rapaz, depois que o Bolsonaro... Eu soube que ele está aí nos Estados Unidos. Tá. Parece que ele tem casa em Miami. Também? Todo mundo está lá, é? O cercadinho agora virou Miami? Aí ele está em Miami, segundo as fontes que eu ouvi. Mas é isso. Bom, para você... Mais alguma coisa, Cidão? Não, depende de você. Tem mais acabou. Você tem tempo. Que eu tenho que correr lá para a Assembleia. Exatamente, por isso que eu corri contigo hoje, tá? Um abraço e até amanhã, parceiro. Até amanhã. Fui. Amanhã tem muitas novidades aí. Tá certo, então. Viu? Até mais. Até mais. Bom, são 8h35. A gente fica por aqui nas nossas redes sociais. Encerramos aqui a participação do Silvestre. Entendeu? Aqui nas redes sociais. Né? Vamos. Eita. Ok. Vamos fechar aqui também. E dar um stop geral.